Olá, meu nome é Márcio Tadeu Aurélio, tenho 50 anos, sou casado, pai de 4 filhos, sou formado em marketing e há mais de 20 anos comecei a trabalhar dentro do segmento de franchising. Há 8 anos, aqui em Curitiba, criei junto com a minha esposa a Aurélio Luz Franchising Varejo. Somos especialistas em formatação de redes de franquia a partir de pequenos negócios. Já levamos mais de 40 empresas brasileiras a entrarem nesse maravilhoso mundo das franquias. E falando nele, convido todos a conhecerem o nosso blog www.mundodasfranquias.com.br. Lá vocês vão ter informações sobre o mercado de franchising no geral, novas redes de franquia que estão no mercado, dados do setor, enfim, muita informação para quem deseja conhecer mais sobre esse mercado. Mas vamos lá, para início de conversa. De acordo com a International Franchising Association, o franchising é aplicado praticamente em todo o mundo. No cenário mundial, nós temos a China com o maior número de empresas que se tornaram redes de franquia, seguido da Coreia, do Brasil e dos Estados Unidos. A diferença é que as redes de franquia na China e na Coreia são mais locais. Dificilmente encontramos uma rede de franquia desses países fora dos próprios países. Já no Brasil e nos Estados Unidos que é considerado a terra-mãe onde nasceu o franchising, você encontra as redes de franquia em mais países do mundo, não apenas no Brasil ou nos Estados Unidos. O Brasil está à frente dos Estados Unidos pela segunda vez seguida, pelo segundo ano seguido. O maior número de empresas se tornaram redes de franquia. A diferença é que nos Estados Unidos as redes de franquia têm muito mais unidades do que no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre o franchising. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, um dos principais fatores que levam ao crescimento do franchising no Brasil é o que? Primeiro, aumento do poder de compra das classes B e C. Também o número de empresas que viraram redes de franquia aumentou muito nos últimos anos, né? Principalmente porque essas empresas têm visto como franchising como uma maneira de expandir os seus negócios, né? Outra coisa também é a grande abertura de shopping centers, malls, a exploração de áreas em regiões que até então, há 5 a 10 anos atrás, não eram exploradas, né? O interior, os estados, cidades médias do interior, tudo isso aí tem levado ao crescimento das redes de franquia. Outro fator que tem levado ao aumento do número de redes de franquia também tem sido o advento das microfranquias. São aquelas franquias com baixo investimento inicial. Franquias onde você, de investimento inicial, até R$80 mil, né? Isso tem levado a pequenos empreendedores a comprarem franquia e entrarem nesse sistema. De acordo com o Sebrae, a sobrevivência das franquias é muito maior do que nos negócios independentes. As franquias brasileiras, elas chegam a taxa de mortalidade chega a ser 6 ou 8 vezes menor, né? Por quê? Porque quando você compra uma franquia, você compra um negócio já testado, formatado, com histórico de vendas, com uma cadeia de fornecedores, né? Onde você vai receber todo esse know-how, né? Num negócio independente, você tem que começar tudo a partir do zero. No Brasil, hoje existem mais de 2.700 redes de franquia, né, que gerem mais de 114 mil unidades franqueadas. Durante o ano de 2013 foram gerados mais de 1 milhão de empregos diretos ligados ao segmento do franchising. E o franchising brasileiro faturou mais de 115 bilhões de reais, um crescimento mais de 15% em relação ao ano anterior. Aliás, há mais de 10 anos, o franchising brasileiro vem crescendo em faturamento acima de 2 dígitos. O PIB brasileiro no ano passado foi apenas 2,3%. É questionável
a importância do franchising na economia brasileira. Entre as maiores redes de franquia do Brasil, a gente pode considerar os Correios como sendo a maior, seguido do Boticário, Ortobon, McDonald's, Cacau Show, Wizard, Bob's, Hawken, CVC, enfim, são empresas dos segmentos mais variados. Bom, mas vamos lá. Ser franqueado ou ser dono de um negócio independente? Nos dois casos existem vantagens e existem desvantagens, né? Normalmente, ser um franqueado exige e oferece menor risco, né? Portanto, maiores vantagens a médio e a longo prazo. Quando nós montamos uma empresa, nós normalmente os investimentos, como investimentos iniciais, nós temos a parte das instalações, que seria o valor do ponto, reforma, mobiliário, equipamentos de uma maneira geral, a própria abertura da empresa, uniformes, estoque, papelaria, marketing de inauguração, entre outros, né? Quando você monta uma franquia, são esses mesmos investimentos acrescidos da taxa de franquia, né? Então vamos supor, se você vai montar um pequeno negócio, vamos supor que você vai gastar 150 mil reais. Para você montar uma franquia, você vai gastar esses mesmos 150 mil reais, às vezes até menos, já explico por quê, e mais a taxa de franquia, né? E o que é a taxa de franquia? A taxa de franquia é o valor que o franqueador cobra do franqueado, né? Para fazer o quê? O repasse dessa metodologia, desse histórico, desse know-how, essa tecnologia ao franqueado, né? Então, durante o período de contrato, que normalmente varia de 3 a 5 anos, e naquela região específica determinada em contrato, eu vou ter exclusividade e atuação daquela marca. Para isso, eu vou pagar uma taxa de franquia. A grande vantagem, então, é eu já receber todo esse histórico, toda essa formatação. Por isso, as chances de sucesso são maiores de quem compra uma franquia do que quem compra um negócio independente. Mas vamos lá. Se eu tenho uma empresa, um pequeno negócio, eu quero fazer com que ele se torne uma rede de franquia, né? Quais seriam as pré-condições? Em primeiro lugar, você tem que atuar no mercado promissor, ou seja, no mercado que está em crescimento. Então é lógico que, por exemplo, se você tem uma locadora de DVDs, a gente sabe que isso não é um mercado em crescimento. Porém, se você atua no segmento de educação, no segmento de fast food, é um mercado que está em constante crescimento. Segundo lugar, se é um mercado durável, ou seja, se não é um modismo passageiro, se não está sujeito a uma sazonalidade. Eu dou um exemplo das lojas de frozen iogurte, que foram um sucesso há 2 anos atrás aqui no Brasil, né? O frozen iogurte foi um modismo passageiro, ele não está aculturado aos brasileiros, diferente do que, por exemplo, na Europa, né? Então, o mercado aqui teve um boom inicial, depois muitos dos players acabaram saindo, hoje existem bem menos unidades que existiam antes, mais em shopping centers do que lojas em rua, né? Então a gente tem que avaliar primeiro se o mercado é promissor, ou seja, se o mercado é em crescimento, segundo se o mercado é durável, ou seja, não é um modismo passageiro. Por fim, se a empresa atua no mercado pouco vulnerável. O que seria essa vulnerabilidade? Seria o próprio histórico de vendas da empresa. Então, se você já atua no setor, há quanto tempo você atua, você tem histórico de vendas, se você domina a legislação, já tem uma rede de fornecedores, domina a cadeia logística, já tem experiência dentro do segmento. Então, se juntarmos mercado promissor, mercado durável e baixa vulnerabilidade, nós temos uma empresa com potencial de virar uma rede de franquia, bastando para isso formatar o seu negócio. Ótimo. Então vamos lá. E para formatar o negócio, ou franquear o negócio, né? Vou lhe dar 10 ótimos motivos. O primeiro motivo, para crescer e expandir. Né? Uma maneira de você crescer e expandir é você franquear os seus negócios. Diferentemente de você montar filiais, de você buscar representantes. Então, através de franquia, você cresce e expande. Segundo motivo,
Diminuir a exposição da empresa, reduzindo o capital próprio empregado em uma operação. Quando você franqueia o seu negócio, você está terceirizando esses investimentos. É o franqueado que vai arcar com os custos aí da implantação, os custos variáveis aí de aluguel, telefone, salários. Tá? Terceiro bom motivo, manter o gestor comprometido à frente do negócio. Você não vai ter um gerente, você não vai ter um representante. Não, você vai ter um outro empresário à frente da franquia, da sua empresa. Então, o comprometimento é muito maior. É empresário com empresário, CNPJ com CNPJ. O quarto bom motivo, né? Fortalecimento da marca. Quanto mais, né, franquias que você vende, mais você vai estar fortalecendo sua marca. Sua marca vai estar mais presente no mercado, vai ter maior conhecimento dela no mercado. As pessoas vão desejar a sua marca. Quinto motivo, você ganhar escala junto a fornecedores. Então, quanto mais eu compro, mais eu consigo negociar junto aos fornecedores. Um exemplo, eu vou fazer uma impressão de folhetos, uma gráfica. Se eu tenho um negócio sozinho, eu vou imprimir 1000 folhetos, vou pagar um valor X por folhetos, por exemplo, 7 centavos por folheto. A partir do momento que eu tenho 3, 4, 5 franquias, em vez de eu mandar imprimir 1000 folhetos, vou mandar imprimir 5.000, 10.000 folhetos. O custo unitário, o custo por folheto que eu consigo negociar com os fornecedores cai. Então aquele folheto que era 5 ou 7 centavos, eu vou acabar pagando 5, 4 centavos por folheto. Ou seja, eu ganho poder de escala. Sexto ótimo motivo, aumentar o controle sobre a rede. Né? Quando a franquia ela exige vários documentos, ela tem uma legislação, né? Ela exige um controle sobre a gestão do negócio. Então, quando você formata o seu negócio numa rede de franquia, você acaba tendo um maior controle sobre a rede, porque a sua empresa vai estar preparada para dar o quê? Apoio, suporte, gestão, você cria software de gestão, ou o franqueado tem que encaminhar relatórios para você. Você acaba tendo um maior controle sobre a tua operação como um todo. Né? Sétimo bom motivo, criar barreiras para a concorrência. Você é um pequeno local, você é sozinho, você tem uma loja própria, você está sujeito a ter um concorrente forte em volta de você. Agora, se esse concorrente percebe que você faz parte de uma rede de franquias, você tem 5, 10, 20, 50 unidades, opa, peraí, esse cara domina aquela região, domina aquele segmento. Então você acaba inibindo ações da concorrência. Né? Oitavo bom motivo, ganhar segurança aí no longo prazo. Né? Você tem vários empresários comprometidos à frente das suas franquias. Né? Então vai te dando o que? A troca de experiências da rede, né? Esse histórico da rede todo, esses controles que existem sobre a rede, fazem e dão mais segurança no longo prazo. Né? O nono motivo, a facilitação da gestão à distância. Comprovadamente, é mais fácil você gerir franquias do que você gerir filiais. Né? Até por aquele mesmo motivo inicial. Né? A franquia já exige que haja controles. Né? Você tem empresários à frente dos negócios, não funcionários. Né? O último motivo, maior retorno sobre o investimento. Cada unidade pensando, né, no seu ganho, no seu retorno do investimento, possibilita que a rede como um todo também tenha um maior retorno sobre o investimento. Todos vão pensar em otimizar custos, otimizar prazos, em vender mais, atender melhor os clientes. Isso faz com que, né, haja um maior retorno sobre o capital investido. Então, essas são as principais vantagens para você franquear o seu negócio, fazer com que ele se torne uma rede de franquia. Mas aí você diz, não, mas eu não tenho um negócio próprio, mas eu me interesso simplesmente em franchising. E para comprar uma rede de franquia, quais são os principais motivos, né, para eu comprar uma franquia? Vamos lá. Primeira coisa, a segurança.
está comprando um negócio que já foi testado, formatado. Segundo lugar, as chances de sucesso são maiores, como o próprio Sebrae diz, como a própria Associação Brasileira de Franchise, International Franchise Association. As chances de sucesso são maiores num negócio formatado do que num negócio independente. Isso nos leva ao terceiro motivo: riscos menores. Né? Alguém já mapeou a tua região, já tem histórico de vendas, sabe como vender, sabe como contratar, como atender o cliente, já testou. Então os riscos são menores. Né? O quarto ótimo motivo: você recebe know-how. Você não tem que investir em know-how, em desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novos serviços, está na mão do franqueador. O franqueado, quando compra a franquia, ele recebe tudo isso. Né? Que é o quinto motivo. Mais formação e informação. Né? O franqueador e sua equipe, eles fazem um mapeamento maior do mercado, eles são responsáveis por informar aos franqueados o que está acontecendo dentro do mercado como um todo, dentro da sua região. Né? O sexto motivo é o mesmo que acontece com o franqueador, que seria o quê? O ganho de escala junto aos fornecedores. Né? O sétimo motivo é você trabalhar com uma marca consolidada. Para você ter uma ideia, para você tornar o seu negócio uma rede de franquia, a sua marca tem que estar ao mínimo depositada no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou seja, dá a garantia que a marca é uma marca registrada, uma marca depositada, uma marca séria, idônea. Quando você compra a franquia, então você recebe isso, então você recebe uma marca consolidada. Né? O oitavo motivo é a questão da publicidade. Se você é sozinho, você tem que investir mais em publicidade e tudo com recursos próprios. Ao você comprar uma franquia, a publicidade é cooperada entre o franqueador e o franqueado, através de fundo de propaganda. Então você também consegue uma abrangência maior da publicidade. Nono motivo: acesso a crédito mais facilitado. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, existem linhas de crédito específicas para franquia, seja através de governos, seja através de bancos privados, bancos públicos. Né? Existe muita linha de crédito específica para a franquia. Né? E por fim, novas ideias compartilhadas com a rede. Ou seja, a experiência de um franqueado ela pode servir para outros. Um negócio independente não. Você tem que aprender com seus próprios erros e acertos. É questionável aí a vantagem que a franquia tem em relação ao negócio independente. Vamos lá conhecer um pouco mais aí a respeito do que compõe o sistema de franquia. A gente falou em franqueador, franqueado. Franqueador é quem detém a marca, é o dono do negócio, quem detém a tecnologia. Franqueado é quem compra essa marca, quem compra essa tecnologia. E como que é essa relação? O que compõe o sistema de franchise? Quais são esses principais elementos? Em primeiro lugar, como falei agora há pouco, é a licença de uso da marca. Né? Então a marca tem que estar depositada junto ao INPI. Quando você compra uma franquia, você compra a licença de uso de uma marca em uma determinada região durante um determinado período de contrato. Tá? Então o primeiro elemento, ou seja, o fator fundamental é a licença de uso da marca. O segundo elemento é o laudo de franqueabilidade, ou seja, é um elemento que a gente avalia toda essa possibilidade do crescimento daquela marca como rede de franquia, né? Como que é a sua estrutura, como que serviços ela poderá oferecer ao franqueado, né? O seu histórico, seus erros, seus acertos, né? Sua metodologia, sua tecnologia de gestão operacional, comercial. Né? Então, a partir daí, então, existe um primeiro documento que é criado, que se chama COF, né? No Brasil, ou FDC nos Estados Unidos, que seria Franchising Disclosure, né? Document, né? Ou a circular de oferta de franquia aqui no Brasil, né? Que é o que? É o documento, que é um documento técnico e comercial também, que apresenta a franquia ao mercado e aos possíveis interessados.
É um documento regulamentado pela lei do franchising e é obrigatório que o candidato à franquia receba esse documento, né, pelo menos 10 dias antes de assinar qualquer tipo de contrato de franquia ou de pagar qualquer taxa. Né? Então, a circular de oferta de franquia, até 10 dias antes do contrato de franquia ser assinado e ser paga a taxa de franquia, ou taxa inicial de franquia, ou TIF, como é conhecido aqui no Brasil. Né? A taxa de franquia, então ela remunera o franqueador, né? Pela transferência dessa metodologia, treinamento inicial, licença de uso da marca ao franqueado naquela região durante o período do contrato. Então, o contrato de franquia ele é assinado, ao mesmo tempo é paga a taxa de franquia. No contrato de franquia estão ali todos os direitos, deveres, obrigações de ambos os lados, franqueador e franqueado. Como falei antes, o franqueado ele paga a taxa de franquia, que normalmente ela é paga na assinatura do contrato, ela só é paga uma vez durante o contrato. Com a renovação normalmente não se paga a nova taxa de franquia. O que se paga normalmente, o que se paga mensalmente o franqueado ao franqueador são os royalties ou taxa de royalties, que pode ser um percentual sobre o faturamento bruto ou um valor fixo por mês. Né? Esse royalties ou essa taxa de royalties, como é chamada, ela remunera o franqueador para te dar suporte, consultoria, auditoria, orientação contínuo durante todo o período do contrato. Além da taxa de royalties, normalmente o franqueado também paga um fundo de propaganda ou taxa de propaganda e marketing, varia um pouco o nome de franqueadora para franqueadora, mas é um fundo que rege a verba que vai ser utilizada para as ações de marketing, que pode ser ações pequenas, como um investimento no Google AdWords, como pode ser um investimento numa grande campanha de marketing a nível nacional, com anúncios na TV, rádio, outdoors. Né? Então, lógico, quanto mais unidades franqueadas você tem, maior fica esse fundo. Mas hoje, devido a AdWords, a Facebook, né, campanhas de e-mail marketing, você consegue, mesmo com pouca verba, fazer ações direcionadas, trabalhando nichos de mercado. Por fim, dentre os elementos que compõem o sistema de franchising, estão os manuais, ou a metodologia, ou a maneira que vai ter o repasse dessa metodologia aos franqueados. Né? Então, repassando, elementos principais do sistema de franchising: a licença de uso da marca, o laudo de franqueabilidade, a circular de oferta de franquia, o contrato de franquia, a taxa de franquia, né? Os royalties e o fundo de propaganda e os manuais da franquia. Ok, você falou bastante, Márcio, sobre franchise como um todo, né? Já conheci um pouco sobre o franqueador, sobre o franqueado, como tornar minha empresa uma rede de franquia, né? Quais são as principais vantagens de ser franqueado, de ser franqueador, né? Mas eu queria saber aí, quais são os maiores erros e os maiores fatores de sucesso? Então vamos lá. Eu citaria aí 7 erros mais comuns. Apesar da mortalidade das franquias ser muito baixa, né, em relação ao negócio independente, ainda existem algumas franquias, né, que elas acabam fechando. Né? E quais são os principais motivos para isso? Primeiro motivo, considero a falta de identidade com o negócio. Então, quando o franqueado ele compra uma franquia, mais pensando no retorno financeiro a curto, médio prazo, do que, na verdade, ter uma identidade com o negócio também. Comprovadamente, quando você tem identidade com o negócio, a chance de acerto é muito maior. Segundo, a precipitação. Tem gente que compra franquia assim só pensando na oportunidade. Deixa eu comprar logo, senão vem outro e compra na minha frente, aí eu não vou conseguir abrir uma franquia daquela empresa na minha região. Então, precipitação pode ser um dos erros também
que o novo franqueado comete. Um terceiro erro seria o quê? O que a gente chama de dinheiro curto, ou seja, você não ter o capital inicial total necessário, ou mentir sobre isso, né? Então é necessário, quando a franquia, você como a franquia e você é informado uma necessidade de capital, é necessário que pelo menos você tenha uma reserva financeira 20%, 30% maior do que a real necessidade do investimento inicial, né? E nunca comprometa mais do que 40%, 50% do seu capital próprio. O quarto erro mais comum é uma ilusão de ganho certo. Não é porque é uma franquia, porque tem uma mortalidade menor, né, que você vai ter um ganho certo. Eu já vi franquia do McDonald's quebrando, né? Então, por quê? Não era em relação ao número de a venda, ao número de clientes que entravam na loja, não. Faturava muito, mas se gastava muito, né, com o número excessivo de funcionários, descontrole dos gastos financeiros do franqueado e tudo mais. Então não tem essa ilusão do ganho certo, né? Tem muito trabalho, né? Tem que ter muita inspiração, tem que ter um pouco de sorte, né? Mas vai ter um ganho? As chances são maiores de ser bem sucedido? São, efetivamente são, sim, mas não tem uma ilusão que é um ganho fácil. Quinto, má gestão financeira, que acaba sendo um dos principais, né? Então não é porque você está com a franquia de uma marca que você vai ganhar o dinheiro fácil e que você não precisa gerir bem o seu negócio. Você vai, a franqueadora vai gerir para você. Não, você é responsável pela gestão financeira da sua empresa. Um sexto lugar é a rebeldia, né, do franqueado. Eu digo rebeldia porque às vezes acontece aquilo. Depois que o franqueado começa a entender mais sobre o negócio, sobre sua franquia, ele pode começar a se questionar: poxa, mas será que eu preciso mesmo ficar pagando royalties? Será que eu preciso, né, realmente depender do franqueador? Né? Então tem alguns franqueados que eles acabam ficando rebeldes, questionadores, né? E aí é um erro comum. O franqueado ele tem que ter foco na venda, em colocar bem o seu produto no mercado, atender bem os clientes. Ao franqueador cabe o que? Desenvolver mais produtos e serviços, aprimorar metodologias, cadeia de fornecedores, ganho em escala, tudo mais. Por fim, e aí é um erro que acontece muito no varejo, é a questão do ponto, né? Ponto é fundamental, é um dos fatores de sucesso aí para uma rede de franquia, né? Um ponto bem colocado dentro do seu mercado, dentro da sua região, né? Onde tenha um acesso mais direto e mais próximo ao consumidor daquele produto, daquele serviço. Então, repassando os 7 erros mais comuns aí, né, do franchising: falta de identidade, precipitação, dinheiro curto, ilusão de ganho certo, má gestão financeira, rebeldia e o ponto. São os erros. E agora, para finalizar, vou falar os maiores acertos, né? Seriam os fatores de sucesso do franchising. Eu diria 5, mas existem muito mais, né? O último erro que eu comentei foi sobre ponto. Assim como ele pode ser um grande erro, ele é um dos maiores fatores de sucesso também. É o ponto, é o potencial de mercado. Então vale muito mais você investir 4, 5 mil reais no aluguel, né, num ponto, numa avenida de grande acesso, numa região onde você tenha um potencial de mercado maior, do que às vezes pagar 1.500, 2.000 reais numa rua transversal, num lugar onde não tem tanto acesso. Então, ponto. E não apenas eu digo aluguel, às vezes tem que pagar luvas, um investimento maior na comunicação visual, né, é um ponto de sucesso. No caso de shopping centers, muito cuidado quando é um shopping center novo. Você não sabe o que vai, como que é na região, é tudo feito em cima de um planejamento, né? Então veja exemplo de outros shopping centers numa mesma região, voltados para aquele público, analise sempre a concorrência, né? Para ter uma garantia maior aí
de que aquele ponto é o ideal para você montar a sua franquia. O segundo fator de sucesso é a capacidade empreendedora e administrativa do franqueado. Assim como a má gestão financeira é um erro comum, uma excelente, uma boa capacidade empreendedora e administrativa do franqueado é um tremendo fator de sucesso, né? Não se esqueça, você não é nem funcionário, né, e nem fornecedor do seu, nem colaborador, né? Você não é um gerente do franqueado, não é sócio dele também, né? São duas empresas independentes, né, ter seus negócios, seu CNPJ próprio, mas que tem um objetivo comum, que é o ganha-ganha, o sucesso das duas, baseados no sucesso da marca que as duas representam, né? Terceiro fator de sucesso, capital inicial empatado e a disponibilidade de capital de giro, ou seja, é ter o dinheiro efetivamente até mais do que o necessário para a implantação do negócio e ter uma reserva financeira como capital de giro para o dia a dia. Isso é fundamental também, né? Quarto fator de sucesso, expectativa das partes antes de assinar o contrato. Então, uma alta expectativa de um retorno rápido do investimento, hoje que aquele franqueado vá logo comprar outras franquias ou ter outras lojas ou unidades daquele segmento, né? Cuidado, né? Tem que ser uma expectativa realista. A lei do franchising, ela orienta que se dê uma estimativa, né, a partir de quando que aquela franquia vai atingir o ponto de equilíbrio, a partir de quando vai ser o retorno do investimento. Então, saiba que não é na hora, você assinou o contrato, você abriu a loja, que você vai sair ganhando. E ao mesmo tempo, você como franqueador, que aquele franqueado vai te dar o resultado esperado, né? Então tem que ter uma expectativa muito bem consolidada, conversada, das partes antes de assinar o contrato. Por fim, o quinto fator de sucesso, no caso de sócios, a presença de sócios que se conheçam bem, eu tenho um vínculo forte. Né? Cuidado de sócios que não se conhecem, não têm um vínculo, né? Isso daí, um que tem um objetivo apenas do retorno do investimento e o outro seja um sócio que vai ser o operacional, não entra com o dinheiro, mas entra com o trabalho. Tome muito cuidado com isso, né? Então, os fatores de sucesso são ponto, a capacidade administrativa, capital inicial, expectativa e o vínculo entre os sócios, né? Então são os principais fatores de sucesso e isso não é um dado só das franquias brasileiras, é um dado mundial de sucesso das franquias. Enfim, espero que possa ter contribuído para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo das franquias, né? O mundo do ganha-ganha, o mundo onde o consumidor final ganha, o franqueado ganha, o franqueador da marca ganha também. Só assim que o franchising dá certo. Se você quiser saber mais sobre como transformar o seu empreendimento numa rede de franquia ou sobre como comprar uma franquia, entre em contato comigo através do meu site www.aurelioluz.com.br ou através do meu blog www.mundodasfranquias.com.br ou através do meu e-mail franchising@aurelioluz.com.br. Muito obrigado, até logo.